E depois, pastor Norberto, é que eu fui entender aquela casa, ninguém ocupava ela. Ela sempre foi ocupada pelos terrenos de macumba da cidade. Sempre. Quem alugava aquela casa eram as pessoas, dado a essas práticas satânicas. Sempre. Nunca nenhuma família havia alugado aquela casa. Ela era tipo uma espécie de uma maldição naquela cidade. Quando eu cheguei e fui morar na casa, deu um impacto em toda a cidade. Mas passaram-se alguns dias e eu observei que umas coisas estranhas estavam acontecendo lá dentro de casa. Entre elas, automaticamente, assim, sem nós nos darmos conta, a noite foi trocada pelo dia. E existia uma terrível opressão dentro de casa. Era uma força esquisita, algo que nunca acontecia entre nós, na família, estava acontecendo. E um dia passado, alguns dias, com aquela aflição, com aquela opressão, com aquela situação tão difícil, ocorreu uma circunstância determinada em nossa casa, onde estávamos morando, e eu entendi que o que nós estávamos enfrentando era uma batalha espiritual contra um potentado satânico muito forte. O principado que dominava aquela cidade, dominava a partir daquela casa. E nós entramos no quartel-general dele. E eu disse à minha esposa, olha, você cuide das demais coisas que eu vou dedicar alguns dias de oração e jejum ao Senhor. E entramos numa batalha de jejum e oração que foi muito dura, foi muito árdua, foram alguns dias de muito sofrimento. Eu me lembro que no segundo e no terceiro dia daquela batalha de jejum e oração, o meu corpo parece que tinha sido amassado por uma máquina, alguma coisa tinha passado por cima de mim. E no terceiro dia, eu estava orando, jejuando, já sem forças, e me atirei no chão, e era como se não conseguisse levantar e clamando ao Senhor. Quando foram exatamente 4 horas da tarde, era um dia ensolarado como hoje, eu estava orando ao Senhor, me rolando no chão, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Aquele príncipe satânico entrou dentro de casa. Eram 4 horas da tarde, irmãos, eu estava acordado, orando. Ele entrou dentro de casa. Era uma personalidade demoníaca, muito esquisita, e Deus mostrou ele de olhos abertos. Ele era muito alto, eu imagino assim que ele tinha aproximadamente em torno de 3 a 4 metros de altura. Eu me lembro como se fosse hoje, a vestimenta que ele possuía tinha um chapéu comprido na cabeça, vestimenta toda preta, e aqui o seu rosto, que eu conseguia enxergar, e essa parte aqui de um paletó que estava aberto, eu não via o seu rosto, mas via um fogo satânico, era a única coisa que eu via. E ele era muito alto, imponente, e ele se manifestou dentro do meu quarto e veio contra mim. E por 15 minutos, foi como se fosse aquela batalha espiritual, foi como se fosse uma batalha física. Porque eu recebi da parte de Deus uma impulsão, e eu me levantei, comecei a orar e caminhar dentro do quarto, como se ele me enfrentasse, e eu o enfrentava. De repente eu disse, Senhor, manda do céu uma força, para que eu possa vencer este potentado demoníaco. Quando eu disse isso, e clamei pelo sangue de Jesus, aquele demônio foi tomado de um pavor e saiu do quarto, saiu porta fora. Aleluia. E alguns minutos depois, 5 a 10 minutos depois, eu continuei orando, o Espírito Santo me disse, pode entregar o jejum, a vitória está garantida. E foi assim o nosso começo. Aleluia. Alguns dias depois, nós iniciarmos os cultos, veio uma senhora, eu lembro como se fosse hoje, a primeira pessoa, a primeira família que foi naquele culto. A senhora estava com câncer, era um câncer terminal que já havia se espalhado pelo seu corpo. E nós tínhamos naquele culto uma multidão de pessoas, eu, minha esposa, meus filhos, a minha cunhada que nos acompanhava, e aquelas 3 pessoas, 2 senhoras e uma adolescente que me parece que tinha problemas mentais. Mas a jovem, a senhora da família, a jovem, melhor dito, estava tomada de câncer. Ela era secretária da Terfrussa. Não sei se existe essa empresa ainda hoje no Uruguai. A Terfrussa era uma multinacional que trabalhava no comércio internacional de alimentos, de frutas para o Brasil e para outros países. E essa senhora foi ao culto. E naquela noite eu preguei com tanta alegria, afinal de contas o primeiro culto, não é? E Jesus curou aquela mulher, literalmente, do câncer. Curou ela totalmente. Quando foi fazer os exames, na outra semana, no médico, ela estava curada completamente. Nós a visitamos por um período, creio que ela deve estar seguindo a Jesus, mas na igreja, naquela pequenina igreja, ela nunca mais voltou, mas ela foi curada, para a glória do nome de Jesus. Outra oportunidade, nós saímos a evangelizar, havia um senhor cego, perto da nossa casa, e a orarmos por ele, no outro dia ele mandou nos dizer, olha, eu não sei o que esses brasileiros têm na mão, mas desde quando eles oraram por nós, que eles oraram por mim, eu quero dizer que eu estou vendo outra vez, para a glória do nome de Jesus. Irmão, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente.